Sinistro, uau, vocês sabem quem tá aqui, uau, isso aqui, isso aqui é o Nebequia. Vamos embora, uau, e assim vê. Uau, olha só dentro dele, veja como tá subindo. E o dente conhece assim, veja como conhece assim. Tiro dibua, vem dibua, vem tu dibua. Assim trabalha porque tiro dibua, vem dibua, tiro dibua. Assim trabalha porque vamos embora. Você entende por quê? 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 Vamos embora! Olha só dentro dele, veja como tá subindo. E o dente conhece assim, veja como conhece assim. Tiro dibua, vem dibua, tiro dibua. Uau, isso aqui é o Nebequia.